Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e aproveitando que eu acabei de encerrar a ministração do curso Apologética Cristã Fundamental, vou neste vídeo aqui trazer parte do conteúdo que eu trouxe no final da última aula do curso. Vou trazer indicações bibliográficas de apologética, indicações de livros de apologética, ou ao menos de livros que vão auxiliar você muito na sua apologética, na sua defesa da fé cristã, que vão ajudar você muito a construir uma mentalidade apologética acima de tudo. Eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro, já existia um vídeo de indicações de livros de apologética aqui no canal, até um vídeo relativamente bastante assistido, mas eu vou tirar esse vídeo do ar, vou deixar ele como privado, porque ele foi um vídeo feito num outro momento, a partir de uma live também da qual eu participei, e agora eu pretendo fazer até um vídeo um pouco mais objetivo, com indicações mais diretas. E para isso, para evitar ficar pegando os livros, até porque alguns eu tenho no Kindle, outros não estão nem aqui comigo, estão espalhados pela casa aí. Uma família de leitores leva você a ter essas boas questões para serem resolvidas. Mas para eu conseguir então fazer de forma mais objetiva, eu vou usar ao menos parte das indicações, vou aproveitar parcialmente os slides que eu produzi lá para o curso e vou então fazer essas indicações aqui em dois níveis. Primeiro, livros de apologética para um nível introdutório e depois para um nível avançado. São dois slides apenas. Vou deixar na descrição do vídeo ou do episódio de podcast link para você ir atrás desses livros também, e vou fazer pequenos comentários sobre cada uma dessas indicações, mas pretendo que seja um vídeo bastante direto e bastante objetivo, como eu já mencionei. Tudo bem? Vamos lá? Vamos avançar com indicações bibliográficas de apologética, primeiro num nível introdutório. O primeiro de todos é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. É uma introdução à apologética, uma introdução ao raciocínio apologético, uma introdução às doutrinas principais da fé cristã. É um livro obrigatório, todo cristão precisa ler, mesmo que não seja alguém interessado em apologética. Depois, agora indo já para um material mais especificamente apologético, uma introdução mesmo à apologética, o Em Guarda, Defendendo a Fé Cristã com Razão e Precisão, do William Lane Craig. Você vai perceber que eu tentei manter um livro por autor no máximo, tá? Em cada uma das sessões aqui. Então vai ser um livro do Craig aqui no nível introdutório, vai ter um livro do Craig no nível avançado e assim por diante, tá bom? Apologética Pura e Simples, do Alistair McGrath, também é um livro muito bom, uso muito, já referenciei ele muito. Né? É um livro que vai te ajudar a ter um pensamento apologético, vai ajudar você a desenvolver um pensamento apologético, uma maneira de pensar a apologética. Tá bom? Apologética Pura e Simples, de McGrath, a nossa terceira indicação. A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, no qual ele vai trabalhar aí o absurdo da vida sem Deus, aquela metáfora da vida em dois andares. Um livro bem curtinho, mas bem importante de apologética cultural, também fica sendo aí a minha indicação, a minha quarta indicação aqui. Ainda nessa perspectiva de apologética cultural, de como a fé cristã agrega sentido à realidade, né, naquela abordagem do Lewis, Indicadores Fragmentados, Como o Cristianismo Compreende o Mundo, do Tom Wright, livro no qual ele trabalha aqueles 7 indicadores fragmentados: justiça, amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade e poder, e mostra como todas essas aspirações do ser humano, elas são legítimas, mas elas são quebradas na realidade, elas não são atendidas, e essas aspirações do ser humano, elas encontram a sua maior fratura, podemos dizer assim, na cruz de Cristo, um ato mais brutal, se for considerado à luz desses indicadores, mas como a própria cruz, em razão da ressurreição de Jesus, é que permite que esses indicadores sejam, então, atendidos, sejam contemplados, e essa ressurreição como o início da renovação da criação, que vai culminar em novos céus e nova terra. Esse é um argumento de apologética cultural muito importante, muito interessante nesse livro do Tom Wright. Esse argumento foi apresentado inicialmente nas palestras Gifford, nas Gifford Lectures do Tom Wright,
mas essa é a indicação para o próximo slide aqui, tá bom? Quinta indicação, Indicadores Fragmentados, de Tom Wright. Como o cristianismo compreende o mundo. Depois, por último, nesse nível introdutório, ainda tem mais um. Avançando nesse nível introdutório, se você gosta de algo mais narrativo, mais jornalístico, Em Defesa de Cristo, a investigação pessoal de um jornalista sobre as provas da existência de Jesus, de Lee Strobel, também é muito interessante. A própria biografia cinematográfica, né, o filme feito inspirado na vida do Strobel, também é muito interessante. O nome do filme é Em Defesa de Cristo. Mas essa aqui é uma introdução à apologética numa pegada mais narrativa, mais jornalística, com entrevistas. Pode ser interessante. O próprio Craig é entrevistado pelo Strobel, então pode ser interessante para você que quer uma outra maneira de ser introduzido à apologética cristã. E por último, o livro que eu sempre indico como introdução ao pensamento do Alvin Plantinga, o maior filósofo cristão da atualidade, Conhecimento e Crença Cristã. Aqui o Plantinga vai apresentar uma introdução à sua epistemologia, à sua teoria do conhecimento, tá bom? A única ressalva que eu preciso fazer é que na tradução, que é um pouquinho anterior, já a tradução de 2015, depois a obra básica Crença Cristã Avalizada, a obra que serviu de base para esse resumo, vamos colocar assim, foi traduzida para o português, e se consagrou o uso do termo aval, tá? Crença Cristã Avalizada. Aval ficou sendo a expressão utilizada na tradução deste outro livro, e aqui no Conhecimento e Crença Cristã, a expressão utilizada é garantia, seria a ideia de crença garantida. Você só precisa trocar mentalmente garantia por aval e crença garantida por crença avalizada ao fazer a leitura dessa obra, mas é uma obra muito significativa para a introdução ao pensamento do Plantinga. É uma obra introdutória de apologética também, para quem quer avançar nesse estudo. É uma obra fundamental. Tá bom? Agora, com isso, nós podemos passar a indicações bibliográficas de um nível avançado. E começando também, novamente, com o William Lane Craig, Apologética Contemporânea, a Veracidade da Fé Cristã. Os temas que são tratados de forma introdutória, alguns dos temas, não todos, ou melhor, alguns dos temas do Apologética Contemporânea são tratados de forma introdutória em Guarda, mas o Apologética Contemporânea tem muitos mais temas e a abordagem também é muito mais aprofundada. Uma obra realmente avançada de apologética contemporânea, a Veracidade da Fé Cristã, do Craig. Eu devo ter mencionado, você vai perceber que eu não procurei não repetir autores nas listas, tá? Tirando o McGrath, que organiza uma obra aqui e também é citado aqui, eu procurei deixar um autor para cada uma das listas de indicações de nível introdutório e indicação de nível avançado. O McGrath aparece de novo aqui, né, como organizador dessa coletânea, a história da apologética, uma introdução biográfica e metodológica, junto com o Forrest e com o Chatroll. Aqui você tem uma série de artigos. Os capítulos dessa obra são artigos sobre a biografia de personagens importantes da história do pensamento cristão, alguns até vivos ainda, o próprio McGrath, o Craig, o Plantinga, o Tim Keller, que faleceu recentemente, outros mais recentes, como C.S. Lewis, outros mais antigos. A obra começa com o Justino Mártir, e muitos dos vídeos de biografias aqui do canal contam com a ajuda do material desse livro, tá? É um livro muito bom mesmo, que tem sido muito útil para mim. E fica essa dica. Ele é avançado porque ele é bem extenso e ele traz já informações históricas, informações contextuais, e fala da metodologia e das respostas apologéticas de cada uma das figuras que são estudadas nesse livro. Muito bom esse livro, fica a indicação também. Depois, para a introdução ao pensamento do Herman Dooyeweerd, um importante filósofo cristão holandês, Raízes da Cultura Ocidental, as opções pagã, secular e cristã. Ali o Dooyeweerd vai apresentar a sua teoria dos motivos básicos religiosos. Ele trabalha, além da cosmovisão cristã,
que ele resume em criação, queda e redenção. Ele trabalha outros 3 motivos religiosos básicos. O motivo matéria-forma, ou forma-matéria dos gregos, aliado ao motivo romano de poder. Depois o motivo religioso básico da Idade Média, né, do catolicismo medieval, natureza e graça, como uma síntese da cosmovisão bíblica com o motivo grego antigo, forma e matéria, e por último o motivo básico modernista, que seria natureza e liberdade, como uma tentativa de resumir todos os anteriores no valor da dignidade humana, no valor da liberdade humana, mas é óbvio, o Duived apresenta a centralidade da cosmovisão cristã, do motivo religioso básico cristão, inspirado, né, pela revelação do Deus Criador, e que é o único que consegue agregar o sentido a essa estrutura religiosa básica que todo ser humano tem. O ser humano tem essa estrutura, o problema está na direção, como ele direciona. E essa estrutura só vai ser completa, só vai ser plena, se for direcionada ao Deus Criador, ao Deus cristão, ao Deus verdadeiro, ao Deus revelado na Bíblia. Por isso a importância dessa cosmovisão, desse motivo religioso criação, queda e redenção, e como um motivo religioso básico, ele permite que se compreenda toda a realidade. A compreensão da realidade, feita pelo Duived, é representada pelos aspectos modais da realidade. São 15 aspectos modais da realidade, e temos uma introdução a isso nesse trabalho do Duived também. É um livro bem interessante. O Duived tem um pensamento bastante complexo, mas é uma obra introdutória ao pensamento dele. Vale a pena, é importante que você tenha conhecimento e dialogue com esse importante autor também, se você quiser se aprofundar no estudo da apologética. Se você quer se aprofundar no estudo da teologia cristã, no estudo da história da teologia, no estudo da relação entre teologia e filosofia, esse livro, apesar de ser uma introdução, ele já está aqui no nível avançado, porque é uma leitura um pouco mais densa. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do McGrath. Apesar da ordem que as ideias vêm apresentadas no título do livro, o livro é primeiro uma introdução à história do pensamento cristão, depois uma introdução à história da relação entre o pensamento cristão e a filosofia, e depois, então, uma apresentação sistemática das doutrinas cristãs. Mas é um livro de teologia sistemática bastante sui generis, bastante diferente do que a gente encontra por aí, e é uma obra cuja leitura vale realmente muito a pena. Por isso fica essa indicação aqui. Não é exatamente uma obra de apologética, mas é uma obra que vai ajudar você a formar uma mentalidade apologética, como o McGrath propõe lá no Teologia, ou melhor, no Apologética Pura e Simples. Ele também tem um livro chamado Teologia Pura e Simples. A inspiração no cristianismo puro e simples do Lewis é evidente, vale muito a pena a leitura também, mas ele ficou de fora dessas indicações aqui porque eu procurei deixar um livro por autor, como eu mencionei. Tá bom? Do Tom Wright, que já tinha aparecido na lista anterior, História e Escatologia, Jesus e a Promessa da Teologia Natural. Esse é um livro também que é a versão publicada, a versão impressa das palestras Gifford, das Gifford Lectures sobre teologia natural, e a proposta do Wright aqui é que a teologia natural não pode deixar de fora a figura do Jesus histórico, tá bom? Ele constrói uma argumentação muito interessante, analisando as estruturas básicas de pensamento da modernidade, o epicurismo que está por trás disso, o fosso horrendo e largo de Lessing, demonstrando como isso é insuficiente, como nós precisamos recorrer, se quisermos fazer história de forma séria, ao ambiente cognitivo da época que estamos estudando, utilizando uma epistemologia do amor, como essa epistemologia do amor encontra sua resposta na cruz de Cristo, e como nós precisamos trabalhar, então, historicamente as evidências da ressurreição de Jesus, sem nos fecharmos para a possibilidade do sobrenatural. E é nessa perspectiva que o Wright apresentou originalmente os indicadores fragmentados da minha indicação da obra anterior, né? E por fim, do Alvin Plantinga, Ciência, Religião e Naturalismo, Onde está o Conflito, uma obra muito importante para nós entendermos a relação entre fé e ciência. Então, eu poderia ter trazido a obra de referência do McGrath sobre isso também, mas aí seria uma segunda referência do McGrath aqui. Então,
para a relação entre fé e ciência fica mesmo esse livro do Plantinga, além de que nós temos nesse livro uma apresentação do argumento evolucionário contra o naturalismo, um argumento muito poderoso para uma defesa racional da fé cristã, porque ele confronta os pressupostos mais básicos dos ateístas, né? Ele coloca o ateu secularista, naturalista, evolucionista numa posição de contradição intelectual, em contradição lógica. Então, esse é um argumento muito interessante exposto nessa obra, e para falar a verdade, eu estou devendo já um vídeo sobre o argumento evolucionário contra o naturalismo do Plantinga. Essa é a última indicação que eu tenho a fazer aqui. Vamos retomar aqui, uma por uma. Agora eu vou só mencionar, e aí lembrando que os links para esses livros vão estar também na descrição do vídeo. Nível introdutório: 1. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. 2. Em Guarda, de William Lane Craig. 3. Apologética Pura e Simples, de Alistair McGrath. 4. A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. 5. Indicadores Fragmentados, de Tom Wright. 6. Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. 7. Conhecimento e Crença Cristã, de Alvin Plantinga. Agora, como um nível avançado, as indicações são: Apologética Contemporânea, de William Lane Craig. A História da Apologética, organizado pelo Forrest, Chartrand e McGrath. Raízes da Cultura Ocidental, do Herman Dooyeweerd. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath. História e Escatologia, do Tom Wright. E, por último, Ciência, Religião e Naturalismo, de Alvin Plantinga. Espero que você tenha gostado deste conteúdo, espero que você tenha gostado dessas indicações, que elas possam ser úteis a você. Tem bastante conteúdo de apologética aqui no canal. Grande parte desse conteúdo foi produzido a partir dessas indicações que eu fiz para você. Realmente espero que esse conteúdo aqui possa ser útil. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que pode se beneficiar de algumas dicas aí de livros de apologética. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de acompanhar o Teodidatas no formato de podcast. E não se esqueça também de deixar o seu comentário neste vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.